Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 20 e 21. Capítulo 20, de 25 de dezembro de 1899. Jesus quer de Luísa contínua atitude de sacrifício. Depois de ter passado alguns dias quase de privação total de meu sumo e único bem, acompanhados por uma dureza de coração, sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que oferecia a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceita como sacrifício, só tu podes amaciar este coração tão duro. Finalmente, depois de um longo pesar, veio minha amada mamãe rainha trazendo em seu colo o celestial menino, envolto em uma fralda, todo trêmulo. Me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com os teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Oh, como era agradável com sua beleza celestial! Eu tomei entre meus braços, abracei-o, apertei-o para aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de o ter aquecido por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo seus lábios púrpureos, disse-me: Prometes-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu o sou por amor teu? E eu: Sim, querido, eu prometo. E ele: Não estou contente só com as palavras, quero um juramento e também uma assinatura com o teu sangue. E eu: Se quer a obediência, eu farei. Ele parecia todo contente e acrescentou: Meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício para glorificar ao Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que o seu coração esteja em contínua atitude, oferecida em sacrifício de espírito por estes três fins. Enquanto dizia isto, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite dulcíssimo. Eu devolvi e ela puxou seu peito para colocá-lo na boca do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas e no momento de fazer isto desapareceram, deixando-me contente e descontente. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta miserável pecadora. Nesse trecho a gente observa a Luísa submetida à obediência de escrever, relatando aqui situações que são no mínimo constrangedoras. Ela narrar que se atreveu a sugar o peito da mamãe rainha. Porque quando a gente está pensando na Luísa, a gente não pensa na Luísa uma criança pequena, a gente pensa já como a imagem que nós temos dela é dela já na idade de idosa, as imagens que temos, pelo menos as que eu nunca vi imagens dela mais nova, somente já idosa. Então vem sempre essa imagem na cabeça, né, uma pessoa já de uma idade avançada querendo mamar no peito, mas a gente tem que ter a consciência de que trata-se de uma realidade espiritual, não é uma realidade material ali no corpo físico, no corpo material, mas na alma, uma realidade de alma. Assim como quando Jesus aparece menino, criança pequena, nessa visão que ela tem dele aparecer ali pequenino, enrolado apenas numa fralda, com frio, e ela precisando ali abraçá-lo para aquecê-lo. Também são tudo imagens, é uma realidade espiritual, não tem materialidade
né? É que nós precisamos fazer com que essa imagem ela se materialize na nossa mente para a gente visualizar a cena. Mas é uma realidade espiritual, é isso que a gente precisa ter em mente. E, e ela narrar essas circunstâncias, esses acontecimentos, essas intimidades dela com Jesus, com Nossa Senhora e tudo mais, mesmo sendo tudo espiritual, mas deixa assim bem claro essa realidade da obediência que ela tinha de escrever tudo, porque ela não poderia guardar nada, ela não poderia reter nada, porque como Jesus volta e meia falava para ela que tudo aquilo que estava acontecendo não se tratava dela, era dele, era a vontade dele, era a vida dele, era ele que estava em questão e não ela, a criatura, mas ele como o Senhor, como a vontade de Deus mesmo, que era a operadora de tudo e que a questão era sobre a vontade de Deus e não sobre a vontade da criatura. A vontade da criatura, no caso, é somente para ser submetida à de Deus, mas tudo está envolvido, tudo gira em torno da vontade divina, não em torno da vontade da criatura, não em torno da criatura, mas em torno de Deus, da vontade de Deus, das realidades divinas, as realidades sobrenaturais, as verdades divinas. Então é importante a gente compreendendo isso, sempre relembrar essa realidade. E uma outra coisa que quando ele fala que, que ele pediu para ela três três atos, não três atos, mas, na verdade, três atitudes. Ele pede para ela três atitudes do coração que seja semelhante a atitudes do coração dele. Ele fala: meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício. Então, o coração de Jesus, sempre, desde que nasceu, foi oferecido em sacrifício. Primeiro sacrifício para glorificar o Pai, depois sacrificou-se para a conversão dos pecadores e também se sacrificou pelas pessoas que o rodeavam, pelas aquelas pessoas que eram fiéis, que eram próximas, que eram companheiras. Então, ele houve ali esse mover do coração dele para essas três realidades e ele pede o mesmo dela. Assim, quero que o seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por esses três fins, por essas três finalidades. São três objetivos, são três propósitos. O coração precisa estar se movendo ali em relação a três propósitos, que são os mesmos dele, que é por Deus, para glorificar a Deus, pela conversão dos pecadores e também pelas pessoas que são mais próximas, que são fiéis ali, que estão junto, que são companheiras, que estão ao redor, que são essas próximas mesmo, pessoas próximas. Então, essas atitudes do coração dela precisavam estar em conformidade com as atitudes que ele, Jesus, teve no coração dele. Então, para a gente também, é a mesma informação, é a mesma realidade para nós. Nosso coração também tem que se mover nesses propósitos, nesses três propósitos. Em primeiro lugar, a glória, se mover para a glória de Deus. Depois disso vem, em segundo lugar, ali, a salvação das almas, se mover, se movimentar, agir para a salvação das almas. E em terceiro, uma terceira atitude, que é de ter em mente, de ter o propósito ali também, de ser para os próximos, de ser para aqueles que estão junto, que estão perto, que são fiéis, seja da família, seja amigos, seja pessoas do grupo de convivência, do grupo de estudos, pessoas ali realmente de perto. É interessante também a gente pensar nisso, né, no nosso coração, e não inverter a ordem, porque muitas vezes na nossa vida a ordem é invertida. Primeiro, o nosso coração é para os próximos, para os nossos, para os próximos, depois é que poderia ser em direção à salvação de outras almas, mover-se para o outro, para o bem do outro, para o bem da alma do outro, e por fim, e talvez, quem sabe, a glória de Deus. Então, a glória de Deus, na maioria das vezes, é colocada como último lugar, quando é considerado, porque na maioria das vezes até nem é considerada essa realidade.
Então a gente precisa ter bastante claro na nossa mente essa ordem. Primeiro Deus, primeiro a sua glória, para depois a salvação das almas e depois aqueles que são próximos de nós. Importante isso, interessante saber isso. No capítulo 21, de 27 de dezembro de 1899, a caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra e como raio. Enquanto me encontrava num mar de amargura pela sua ausência, num instante fez-se ver, me dizendo: a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita, porque o sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor, sem a tua vontade, tudo é o mesmo. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, querendo tocar uma nota muito delicada para mim, e que ele mesmo me infundiu. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas em meu estado miserável, e pela ausência do meu adorável Jesus, ele voltou e me disse: com as almas justas me porto com justiça, antes as recompenso duplamente por sua justiça, favorecendo-as com as graças maiores e falando-lhes com palavras justas e de santidade. No entanto, eu estava tão. Aí a Luísa vem falando: no entanto, eu estava tão confusa e má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Aliás, continuava a derramar lágrimas sobre a minha miséria. E Jesus, querendo dar-me confiança, colocou sua mão sobre minha cabeça para levantá-la, porque eu não a sustentava, e acrescentou: não temas, eu sou o escudo dos atribulados. E desapareceu. Aqui ele vem também falando da caridade, da importância da caridade, que é ela que deve cobrir os nossos atos, não só os da Luísa. Ele falava para a Luísa, mas tudo que ele falou para ela serve para cada um de nós, é para cada um de nós, que ela deve ser esse manto que vai cobrir as nossas ações, de modo que tudo que formos fazer deve resplandecer, deve ser iluminado, deve ser refletido de perfeita caridade. E ela ali no lamento, no choro dela, na angústia dela, ele fala, isso significa esse seu desgosto, né? Ela está ali desgostosa, porque quando ela não está sofrendo, ele fala, isso, esse seu desgosto significa que não é perfeita caridade, porque sofrer por amor meu e não sofrer por amor meu é a mesma coisa, desde que seja por amor, seja só por amor e não sofrer por sofrer ou se lamentar porque está sofrendo, mas se o amor é o que envolve, se o amor é o manto que cobre as ações, então uma ação de sofrer ou uma ação de alegria, se ela está coberta pelo amor, é o que ele quer, é o que ele precisa, é o que ele deseja. E aí ele vem, fala a informação, depois vai, e ela continua na lamentação. Ela continua. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas, meu estado miserável, pela ausência do meu Jesus, parece que ele nem tinha vindo. Ela continua na lamentação. Ele voltou novamente e falou: com as almas justas me porto com justiça, antes as recompenso duplamente por sua justiça. Então, as almas justas, porque as almas são justas, ele recompensa duplamente. Então, olha só. Ele nem retribui da mesma forma justa, ele retribui de forma duplamente justa. Ele é duplamente justo. E favorece com graças maiores ainda as almas que são justas. E, e ela fica ali confusa, continua na confusão, fica quieta, só escutando, continuava a derramar as lágrimas sobre a minha miséria, quer dizer, ela continuou na miséria dele, ele veio e falou, voltou de novo, veio e falou, e ela continuou na miséria dela. Muitas vezes acontece conosco, parece que eles tem uns dias assim que parece que a gente só consegue ver miséria na gente, só consegue ver ali as coisas ruins, o lado feio da nossa vida, o lado feio das circunstâncias, e também volta e meia começa a se dar conta de estar se lamentando. Mas a gente precisa sempre estar retomando, revivendo as verdades que o Senhor já ensinou, depositou na Luísa e está disponível para nós, e que a gente vai acessando. À medida que a gente vai acessando, que a gente vai tendo essa disposição de que essas verdades sejam
estejam sendo seladas dentro da nossa alma, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa memória, para fazer com que essas verdades, elas se movam no momento que a gente precisa. Então, encontrar-se em estado lamentável, em estado de penúria, muitas vezes a gente vai se encontrar, mas a gente não ficar preso nessas realidades, mas sempre lembrar das verdades, que o Senhor sempre está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa, que o sofrimento não é o sofrimento nosso, humano, da nossa pessoa, quando a gente está unido com Deus, é o sofrimento dele em nós. Então, a gente também tem isso presente, que não sou eu que sofro. Quem está sofrendo em mim é o Senhor, é Ele que sofre em mim. Então, se a gente relembra essas verdades, se a gente está sempre presente na nossa mente, na nossa frente, está sempre diante dos nossos olhos, as verdades dele, a gente não, a gente, ao tempo que vem, né, a realidade ali e quer nos derrubar, quer nos fazer ficar preso na miséria, nas limitações, ao ser lembrado, e essas verdades estarem firmadas, a gente retoma rapidamente o caminho de olhar para Deus, olhar para Ele, olhar para tudo que Ele representa, para tudo que Ele é, de verdade, né? Não que o que o Senhor representa, Jesus é, né? O Senhor é, Deus é. E a gente precisa estar firmado nisso, na verdade, firmado na vida que é dele mesmo em nós, firmado nesse caminho que Ele está trilhando conosco, junto conosco, da nossa vida. E se a gente está sempre com isso presente, a gente não vai temer. Ele fala para ela: não tema, sou eu o escudo dos atribulados. Então, imagina ter essa verdade fixada na nossa mente. Ele é o escudo no momento da tribulação. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa defesa. Ele é a nossa força. Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa vida. Então, se a gente tem, sobretudo, presente isso, ele é a nossa vida. Então, se ele é a nossa vida, ele é tudo em nós. E aí as coisas vão vir, vão passar. Às vezes pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas vai passar, porque tudo está no tempo aqui. Enquanto a gente está na Terra, a gente está no tempo. E o tempo passa, as coisas passam. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é divino, nunca vai passar. E as verdades seladas dentro de nós vão permanecer eternamente. E é nisso que a gente precisa se agarrar, é nisso que a gente precisa se prender, é nisso que a gente precisa se firmar, estar firmado na verdade. Junto ali, fundido na verdade, para poder não correr o risco de cair e ficar prostrado. É isso que a gente não pode, jamais. Amém, Fiat.